Boa noite e bem-vindos ao terceiro episódio das Segundas de Conversa. Deve estar a estranhar sentirmos um clima tropical neste terceiro episódio. É porque estamos precisamente na estufa tropical do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra e connosco temos a diretora do Jardim Botânico. Boa noite, Teresa. Obrigado por nos receberem. Olá, boa noite. Muito obrigada a nós por nos escolherem para este terceiro episódio. Sendo a minha área de trabalho a comunicação de ciência, não podia estar mais agradada com esta escolha aqui no Jardim Botânico, onde agora me encontro a trabalhar. Jardim Botânico que faz este ano 250 anos. Não podia perder esta oportunidade de transmitir aos nossos espectadores que este é o ano, se ainda não nos visitaram, para nos fazerem uma visita. Se já visitaram, para voltarem aqui, porque vamos ter muitas coisas para vos oferecer. E já agora, rapidamente, só falando da estufa tropical, onde estamos? Esta estufa recebeu as primeiras plantas em 1865. Portanto, já não são estas. Ela já sofreu alguma renovação, século XXI já. Esta estufa reabriu em 2018 e agora está pronta para acolher muito mais plantas e outros eventos, como é o caso hoje deste episódio. E estamos então num cenário muito curioso e que vai ajudar-me a lançar a bola de novo para o Bernardo. Estamos no meio de plantas de São Tomé e Príncipe, portanto, nada mais adequado ao facto que hoje o Bernardo nos traz de uma estilista. Os créditos são para a Roselinde Silva, que me camuflou. O objetivo é camuflar-me precisamente para dar mais luz aos nossos dois convidados. E está muito bem camuflado no meio da nossa estufa tropical, na sala mais tropical da nossa estufa. Muito obrigado, Teresa, por nos receberem. Neste episódio estamos em Coimbra, precisamente para vir ao encontro de Carlos Fiolhais, mas será nosso convidado também Gustavo Carona. Não perca, vamos começar com Carlos Fiolhais e logo de seguida Gustavo Carona. Como é habitual, e também já sabe como é que funcionam as regras, que no fundo não são regras nenhumas, é para se sentir à vontade e participar na conversa connosco. Desafiamo-lo ou desafiamo-la a partilhar em como este direto está a acontecer, para podermos chegar a cada vez a mais pessoas. E também é escusado dizer, porque já sabe, que os seus comentários, questões, são sempre muito bem-vindos. Deve estar curioso quanto a este episódio, Ciência para que te quero, numa iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro, e, portanto, deixamos já aqui, com recurso à contracapa deste livro de Carlos Fiolhais e David Marçal, um cheirinho daquilo que se vai passar esta noite. E passo a ler. A ciência tem-nos permitido viver cada vez mais e melhor, mas enfrenta hoje sérios adversários, que põem em causa a nossa segurança e o nosso bem-estar. Impõe-se, por isso, a defesa da ciência, que é também a defesa da democracia. A ciência precisa da liberdade de pensamento, que é a marca das democracias. Mas as democracias também precisam da razão da ciência para assegurarem prosperidade e bem-estar. A defesa da ciência é também a defesa da sociedade livre e aberta. E é com este mote que começam agora as segundas de conversa. O nosso primeiro convidado desta noite, do segundo episódio de Segundas de Conversa, dedicou grande parte da sua vida à comunicação de ciência. Depois de muitos anos a servir a educação como professor de Física, aqui da Universidade de Coimbra, terminou a sua carreira docente em julho de 2021. Publicou mais de 60 livros, foi cronista regular do Público e é-o, atualmente, no Correio da Manhã. Foi distinguido com o Grande Prémio Ciência Viva, Prémio Rómulo de Carvalho, Globo de Ouro de Mérito e Excelência em Ciência e Ordem do Infante Dom Henrique. O nosso primeiro convidado, Carlos Fiolhais. Boa noite, Olá, professor. bem, Obrigado por ter aceitado este convite da Liga Portuguesa contra o Cancro. Começo por propor-lhe aqui um exercício, estando eu à conversa com um professor de Física. A questão que estamos a colocar esta noite é ciência para que te quero. Olhando aqui à sua volta, para que é que acha que as segundas de conversa querem a ciência, e em particular a Física? O que é que da Física estamos a utilizar nesta noite? Bem, tudo. Se pensarmos que as luzes que aqui estão acesas são fenómenos descritos pela física, se pensarmos que os microfones que estão aqui o som são fenómenos descritos pela física, se pensarmos que a transmissão que está a ocorrer para a internet é também
exposto pela física, eu diria que não haveria conversas à segunda-feira se não fosse a física. Mas a ciência é mais que a física, não é? E a pergunta, não é pernas, é a ciência para que te quero, podemos relacioná-la com as pernas, precisamente. Porque pernas para quê? Para que é que servem as pernas? Bem, as pernas servem para andar. Para que é que serve a ciência? Bem, num certo sentido, serve também para nós andarmos, no sentido em que estaríamos parados, digamos, a sociedade não conheceria progressos, se não fosse o conhecimento do mundo que é proporcionado pela ciência. Portanto, a ciência faz-nos avançar, a ciência faz-nos progredir, podemos falar sem receio da palavra progresso, e a palavra progresso em ciência significa mais saber, mais conhecimento sobre o mundo, incluindo nós próprios, que somos uma parte do mundo, a única parte do mundo que o pode conhecer. Portanto, obrigado à física, que para as segundas de conversa e para tudo, quase tudo o que está à nossa volta. Professor, uma partilha mais pessoal. Eu, enquanto aluno do secundário, estudei por muitos manuais que tinham a sua coautoria. Um dos temas que sempre me fascinou bastante foi o do espectro eletromagnético. Sim. E trouxe aqui um espectro eletromagnético para lhe pedir uma curtíssima lição. Até é do meu livro esse, não? Este não é, mas é parecido, até porque a ciência tem essa coisa, não é? Que pode ser do seu ou do outro e vai ser sempre igual. O que não acontece com outras coisas de que falaremos mais à frente. Portanto, temos aqui uma parte que é a radiação visível, não é? Aquela que nós vemos e que nos está a ser tão útil nesta noite, mas depois temos uma que nos causa sempre algum mistério, que é a radiação invisível, aquela que nós não vemos, mas que existe e que até em saúde nos é tão útil. Sim, senhor. Estamos a falar de quê, exatamente? Digamos, a luz é uma onda. Nós sabemos que a luz é uma onda desde o século, meados do século XIX. E a luz que nós vemos é uma janela muito pequenina de todas, digamos, as possibilidades que a luz tem. A diferença é o comprimento de onda. Pode ser ondas, digamos, com um comprimento mais pequenino, ondas com um comprimento maior ou ondas com um comprimento menor. Qual é a luz visível? É muito interessante a pergunta. Porque é que vemos com a luz visível? E aí precisamos, de facto, da astronomia e da biologia. Porque nós vemos a luz, isto não é coincidência, nós vemos a luz que o Sol emite ao máximo. Porquê? Porque ao longo do lento percurso da evolução habituámos-nos, de algum modo, sintonizámos a apanhar o máximo. É uma condição de sobrevivência. Não apenas nós, digamos, as plantas também aproveitam a luz do Sol, fazem a fotossíntese, e os animais, com uma outra exceção, veem também no visível. Mas nós descobrimos, e foi também no início do século XIX, outras luzes que nós não vemos. A luz, por exemplo, ao lado vermelho e infravermelho, que nos permite ver de noite com tecnologia, e do outro lado a luz ultravioleta, que é uma luz mais energética, mais poderosa. E de um lado e do outro há mais luzes. Do lado do infravermelho há o micro-ondas, há ondas de rádio. Do lado do ultravioleta há, digamos, o raio-x e o raio-gama. Essas radiações do lado, digamos, das maiores energias são perigosas. E nós, o Sol emite todo o tipo, embora emita ao máximo no pico do visível, mas felizmente temos a atmosfera que nos defende de radiações perigosas e, portanto, temos aqui um escudo invisível que nos vai valendo. E, portanto, nós aproveitamos a luz visível para ver, aproveitamos o facto das ondas de rádio, por exemplo, atravessar a atmosfera para podermos comunicar, e quanto ao resto, estamos, enfim, vamos bem defendidos de radiações perigosas que existem no cosmos. Falou, por exemplo, dos raios-x, que são úteis em saúde. Sim. Portanto, há radiação invisível que nos é muito útil em saúde. Com certeza. Em diagnóstico, desde o início percebeu-se logo. Por exemplo, nós somos emissores de infravermelhos. Aliás, é a maneira com o termómetro de vermos hoje a temperatura, que é um detector de infravermelhos. E depois, no final do século XIX, nós encontramos o raio-x, que já agora perguntava porque é que serve a física. Foi a maior contribuição, e já deu muitas, que a física deu à medicina. Um físico alemão, Wilhelm Röntgen, que o que é que ele fez? Bem, ele tinha lá um tubo onde fazia experiências e a certa altura tinha umas placas fotográficas escondidas e as placas fotográficas apareceram impressionadas. Portanto, havia ali uma radiação que não se via, mas que fazia fotografias. E ele próprio ficou impressionado. O que é que faz um físico impressionado? Quando, enfim, descobre qualquer coisa, foi chamar a mulher e, enfim, que precisa de ajuda, e ele estava mesmo assustado.
E a primeira fotografia que se fez foi a mão da mulher ali que fazia sombras. E desde então todos nós percebemos a utilidade desta técnica, e a primeira vez que foi feita em Portugal foi precisamente aqui, no Gabinete de Física da Universidade de Coimbra. Os médicos perceberam que era bom e desde então, enfim, tem-se desenvolvido a técnica. Há também para o cancro, que é muito útil, a radiação gama, que ajuda a fazer a chamada radioterapia. Portanto, o que é que se faz? Digamos, no sítio, digamos, onde está localizado o tumor, vamos tentar que os raios destruam aquelas células. E para isso é preciso ter muito cuidado, e por isso os médicos precisam de física, precisam de muito cuidado, porque não pode estragar as outras, tem de concentrar o prejuízo, tem de afinar a pontaria muito bem. E, portanto, a física desenvolve conhecimento do mundo, e o nosso conhecimento do mundo permite-nos viver melhor nele. Muito bem. Portanto, temos radiação que se vê, radiação que não se vê. Toda a radiação que exista, seja vista ou não, estará contemplada neste espectro. Outras radiações que se possa falar... Não se vão descobrir mais radiações, mais luz, não há. Há outro tipo de ondas, por exemplo, o som é uma onda, e há também som que se ouve e som que não se ouve. Nós habituámos-nos, digamos, a evolução conduziu-nos a certas possibilidades, mas, por exemplo, não somos como os morcegos que conseguem ver com os ouvidos, eles desenvolveram ultrassons, que é um som que não se ouve. Os morcegos, de algum modo, veem com esse som, e há outras ondas, sei lá, descobrimos há pouco umas ondas que o Einstein tinha previsto, ondas gravitacionais. Portanto, há muito tipo de fenómenos ondulatórios, mas ondas, descobrimos-las todas e estão ao nosso serviço. E sempre ondas científicas, não há radiações... Sim, há quem... É porque às vezes ouço falar... Mas é que existe, está neste espectro eletromagnético. Sim, mas há quem... Olha, até é muito curioso, depois da descoberta do raio-x, houve uma altura em que se pensava que havia outros raios invisíveis, não é? E era também numa altura em que estava na moda os fenómenos espíritas, comunicar com os mortos, coisas assim estranhas. E alguns cientistas até caíram nessa coisa e pensaram, enfim, o facto de ser cientista às vezes não quer dizer nada, as pessoas têm crenças. E o que aconteceu? Houve um cientista francês que pensou que existia um outro tipo de raio chamado raio Zen, mas só ele é que os via. Ora, a grande diferença da ciência para todas as atividades humanas, o homem é capaz de fazer outras coisas, mas na ciência é preciso ter factos comprovados. E os raios N, N da cidade de Nancy, portanto, se fossem raios C eram de Coimbra, N de Nancy, não resistiram à verificação. E em ciência isso é muito importante. Não basta um dizer que vê não sei o quê, é preciso que os outros concordem. E, portanto, essas radiações invisíveis que foram anunciadas, essas e outras, ainda há gente que vê radiações, não sei como, não sei de onde, mas há muita coisa que não é ciência. Para isso do não sei como e não sei de onde, o que é que acha que nos faz falta para compreender melhor a realidade e a comunicação de ciência que nos chega? Gráficos, números, percentagens que nos chegam, o que é que nos faz falta para compreender melhor tudo isto? Eu direi que faz-nos falta não tanto os conhecimentos, porque os conhecimentos vão-se acumulando e vão naturalmente evoluindo. A escola é muito boa até a transmitir conhecimentos, mas a nossa escola em particular falha numa outra coisa que é ainda mais importante, que é, mas como é que nós obtemos esses conhecimentos? Portanto, o que é que nos falta? Falta-nos uma maior comunicação do método da ciência. A ciência é uma capacidade que nós temos. Com certeza é o conjunto dos resultados que ela dá, mas os resultados são cada vez novos e são, enfim, cada vez o mundo é o que é devido ao facto de nós termos maior conhecimento do mundo. O mundo, quer dizer, o mundo que nós habitamos, o mundo, a civilização que construímos, depende muito, digamos, dos nossos conhecimentos do mundo. É a ciência que nos permite viver, digamos, com menor risco. Haverá sempre risco, mas com menor risco. Agora, o que é que a escola por vezes falha, e a comunicação de ciência em geral também, a escola é um meio de comunicação de ciência, é um meio primário, falha-nos perceber bem que tudo se deve basear, na ciência se deve basear na observação, que depois há a experimentação, que é, quando é possível, uma observação controlada, em que mudamos umas variáveis a ver o que é que acontece, e depois há o raciocínio lógico, que é importantíssimo, quer dizer, temos de articular a observação, a experiência e o raciocínio, e acima de tudo, o espírito científico, o que significa, mesmo depois de ter usado essas primeiras partes do método, enfim, rever, verificar, pedir a outros que verifiquem. Portanto, a ciência nunca é aquilo que o cientista diz, a ciência é, e sempre provisoriamente, aquilo que vários cientistas ao longo do tempo vão tomando, digamos assim, como adquirido. Sendo certo que
temos de estar abertos à surpresa. E às vezes pensa-se que a ciência é que dá certezas. Bem, a ciência é uma procura da certeza. De posse desse método que é muito poderoso, não temos nada semelhante noutros setores para conseguir. Nós não chegamos à verdade, não sabemos ver o que é isso da verdade, mas sabemos o que é o erro. E a ciência é o meio mais poderoso jamais inventado para nos descartar o erro, para nos, enfim, nos afastar, digamos, daquilo que não corresponde à realidade. Deixa-me pegar nisso que disse da ciência nos permite viver com menos risco e que diz várias vezes que nos permite viver melhor, para repescar aqui também uma passagem do seu livro. Vivemos num tempo indiscutivelmente marcado pela ciência, praticamente toda a nossa vida depende do conhecimento científico, através da tecnologia que dele bebe, porém, e paradoxalmente, vivemos um mundo onde a ciência tem cada vez mais inimigos, alguns deles em degraus altos da escada do poder. Eu imagino que estas lacunas de que estamos aqui a falar nos tornem mais vulneráveis a estes inimigos da ciência. Bem, mas quem são exatamente estes inimigos da ciência? Eu e David Marçal demos o título Inimigos da Ciência a esse livro que julgamos muito oportuno no mundo de hoje. Fomos, de algum modo, inspirados por um grande cientista e comunicador de ciência, Carl Sagan, que eu sei que o vosso próximo convidado também gosta. E o Carl Sagan, no final do século passado, infelizmente morreu derivado de um cancro e numa idade ainda não muito avançada. Mas o Carl Sagan dizia que vivemos num mundo que depende em quase tudo da ciência, mas vivemos também num mundo que é dominado em grande medida pela ignorância. E ele dizia que o choque entre extremo saber e extrema ignorância, que está no poder muitas vezes, pode nos explodir na cara. E é isso, se calhar, que já está a acontecer diante de nós. Quais são, então, os inimigos da ciência? Quais são aqueles sítios onde se está a dar o choque entre, digamos, o poder da ciência e a ignorância, que é não ver a ciência, consiste em ignorar a ciência. Bem, há os ditadores, e nós sabemos que existem. A maior parte dos países do mundo não tem sistema democrático. E no passado vimos até, na última Guerra Mundial, assistimos, digamos, ao perigo que é de ter, muito concretamente, por exemplo, na Alemanha, havia todo um conjunto de anti-ciência ligado ao regime nazi. Portanto, a ditadura, por isso é que a associação entre ciência e democracia, ciência e liberdade, é uma associação muito forte, porque a ciência precisa de liberdade como de pão para a boca. Na Segunda Guerra Mundial foi muito claro que a ciência não podia progredir. Aliás, por exemplo, o radar foi inventado pelos ingleses, veio de uma baixa patente, um escocês, que conseguiu digamos, que essa descoberta chegasse ao topo da hierarquia militar. Não seria possível, digamos, na organização da máquina de guerra alemã, porque era tudo de cima para baixo e não podia haver de baixo para cima. Mas depois há outros, por exemplo, o último presidente dos Estados Unidos, antes do atual, não se pode dizer que seja um ditador, porque o sistema do país onde ele vive não o permite. Mas que é um ignorante, sem dúvida nenhuma. E eu não tenho qualquer pejo a dizer isto, porque antes e durante a presidência, ele disse coisas incríveis sobre alterações climáticas, sobre vacinas, quer dizer, quase que não acertava uma no que tocava à ciência. E isso é extremamente perigoso, porque a nação mais desenvolvida do mundo, e é precisamente desenvolvida graças à ciência, de repente tem um fenómeno desses de populismo em que há alguém que não só despreza, mas que ataca violentamente a ciência. Ouviram o que ele disse, por exemplo, sobre o Covid e essas coisas, mas em direto e ao vivo, os maiores disparates. E depois há mais, vendilhões. A quantidade de pessoas que andam a vender coisas, desde pulseiras do equilíbrio, dizem que é quântica, porque se diz que é quântica, aquilo parece que vende mais. 29,99 euros é o preço, porque tem de ser sempre parecer que é menos que 30. E vende-se todo, desde iogurtes que regulam o trânsito intestinal, quando vende bem, isto é um caso real, foi analisado e não regulam coisíssima nenhuma. Vende-se todo o tipo de disparates, coisas, energias, ao falar dos raios misteriosos, energias, pessoas que fazem coisas que desenvolvem capacidades energéticas, as coisas, então na medicina, é um desatino. Queria mesmo para aí, precisamente. Já lá vamos. Só acabar outros capítulos deste tipo, muito sumariamente. Há obscurantistas, pessoas que não convivem bem quando as coisas são simples e gostam de complicar tudo. Isso basta ir a alguns sítios da internet para ver como é que se pode tornar complicado coisas que, em geral, são simples. E depois, fundamentalistas, por exemplo, os criacionistas, são aqueles que dizem que o mundo tem 6.000 anos, que a Arca de Noé foi mesmo real, essas coisas. Porquê? Tem uma crença, digamos, à partida, e a ciência não vive de crenças, ou antes, vive de alimentar crenças que se possam justificar. E, finalmente, nesse livro, tratamos também dos
nós chamamos de cientistas desmalhados, porque o facto de ser cientista pode até ter um doutoramento, mas não é nenhum atestado, não é nenhuma vacina quanto à sanidade mental. E, portanto, pode acontecer que muitos cientistas comecem a disparatar e dizer coisas. E nós já vimos isso. Temos visto isso. Claro que são poucos. É das atividades humanas em que, apesar de tudo, há uma sanção quase imediata para quem corre o risco. Por exemplo, um médico britânico que anunciou que as vacinas causavam o autismo deixou de ser médico, foi excluído liminarmente da comunidade. E por isso é que nós chamamos as ovelhas tresmalhadas a esses cientistas. Portanto, a ciência está em todo lado, mas infelizmente os inimigos da ciência também, e isso é algo que temos de ter consciência. No caso da saúde, que é sobretudo o que nos traz cá hoje, de que ameaças, se é que pode dar algum exemplo, é que estamos a falar? Sim, no caso da saúde, que é, digamos, um bem precioso, a ciência tem dado contributos enormes. Quer dizer, o que era a saúde, sei lá, no século XVI, quando o Vesálio começou a dissecar, antes disso nem sequer era possível, por tabus religiosos, abrir o corpo humano. Mas o que era a medicina nesse tempo, leiam-se esses textos, e o que é a medicina hoje? Há um progresso extraordinário, porque nós somos uma parte do mundo, somos feitos de átomos, moléculas, nós compreendemos factos essenciais, por exemplo, que a ciência descobriu. Estou aqui ao pé de uma árvore e eu em comum com ela, nós somos dois partes de um arbusto, somos parte da biodiversidade, também tem ADN, como eu, portanto, de algum modo, somos parentes. Pá. E esta chave da unidade da vida foi algo que a ciência proporcionou. E no ano 2000 foi anunciado que sequenciamos completamente o genoma humano. Portanto, eu próprio já fui sequenciado e sei que em cada uma das minhas células tem, digamos, a minha marca. É único. E se por acaso acontecer um cancro, sabemos que é uma regulação genética e começa a ter, em vez de um só genoma, igual em todas as células, começa a ter células com genomas diferentes. Tudo isso a ciência sabe hoje, porque antes já havia cancros, que são muito antigos, por exemplo, já há registros de cancros nas civilizações egípcias, etc. Mas não se fazia ideia nenhuma. Para ir para outra doença, nós agora temos a Covid. Sabemos que é um vírus, sequenciamos imediatamente e com isso fazemos testes e com isso fabricamos vacinas, que é um avanço extraordinário. Olha, para dar um avanço que é atual e que tem impacto na nossa vida, nós com essas vacinas genéticas que hoje temos, nós não colocamos, como a primeira vacina foi a da varíola, no final do século XVIII, a primeira vacina, nós colocámos lá um vírus, ainda que atenuado, era um vírus da vaca. Mas agora não, nós dizemos simplesmente, mandamos uma mensagem, é uma receita, mandamos a mensagem para os nossos componentes, a nossa maquinaria molecular, nós ribossomas, fazerem uma proteína, a proteína da espícula, igualzinha, tirando partido da universalidade, digamos, do ADN, igualzinha à do vírus. Portanto, fomos nós que fazemos a proteína do vírus. Então o nosso sistema imunitário responde, é treinado e é assim que nós temos controlado, digamos, em larga escala, esta pandemia. Há 100 anos, quando houve a gripe espanhola, chamada gripe espanhola, era um vírus, nós sabemos qual é, já desenterramos os mortos e fomos fazer a sequenciação, sabemos qual é, faz parte até enfim, uma estirpe do vírus da gripe, mas não se fazia ideia nenhuma de que é que se morria. Portanto, os avanços da medicina, só para dar o exemplo, sei lá, do cancro ou agora desta epidemia, são avanços extraordinários e ainda não vimos nada. Eu estou convencido, por exemplo, que essas vacinas modernas, elas estavam a ser procuradas, não era por causa do vírus da Covid, do SARS-CoV-2, que não se conhecia. Foi uma surpresa para todos. Estavam a ser procurados para resolver problemas do cancro, para resolver problemas cardíacos, etc. E eu estou convencido que vão ter aplicações nas nossas vidas e que um caminho que mostra o nosso caminho futuro vai continuar o caminho até agora e vai mostrar o poder da ciência. Nós vamos viver mais e vamos viver melhor. E assim, digamos, continuemos o caminho de descoberta, que é o caminho que nos trouxe até aqui. E esses avanços de que fala, nomeadamente as vacinas, mais recentemente, também enfrentaram os seus próprios inimigos. Sim, mas isso é muito antigo. Logo que surgiram as vacinas, e foi um médico inglês, Edward Jenner, que era um médico até do campo e reparou, com observação atenta, lá está, e depois experimentou, reparou que as ordenhadoras, as senhoras que... há uma forma de varíola que é das vacas e reparou que as senhoras tinham menos propensão à doença que outras pessoas. E então o que fez? Foi pegar e injetou num rapaz. E nessa altura o que é? Então injetar uma parte animal num rapaz
ele vai ficar, vão-lhe nascer chifres, vai-lhe acontecer um rabo, vai-lhe acontecer qualquer coisa. Portanto, os inimigos das vacinas atuais não são nada originais, isto tem 200 anos. E desde então, é um paradoxo que nós temos já nos habituámos a isto. À medida, digamos, que a ciência proporciona conhecimento, que de algum modo chegamos, através do uso do método, do uso da racionalidade, chegamos digamos, a novos patamares de vida, ao mesmo tempo não podemos esquecer que nós, se somos racionais, somos o Homo sapiens, somos também largamente irracionais. Então há pessoas que fazem muita questão de mostrar que são muito, muito irracionais. E então essa questão das vacinas, nós temos hoje grupos organizados anti-vacinas que são, não tínhamos dúvida nenhuma, inimigos da saúde pública. Porque as vacinas já salvaram mais gente de doenças extremas. Por exemplo, o caso da varíola é sintomático. Quantos milhões de pessoas é que morreram já na varíola? Por exemplo, aqueles indivíduos que estavam, infelizmente, na América do Sul e que não tinham imunidade para aquele vírus que veio da Europa e que morreram em milhões. Hoje em dia, o vírus já não existe. Ou antes existe em biolaboratórios. Praticamente está debelado. E, portanto, o que é que nós temos que fazer a este vírus da Covid? É fazer o que já foi feito ao da varíola. Tenhamos a esperança que, enfim, que consigamos enfrentar mais esta, sabendo que não será a última pandemia que vamos ter, porque, como é evidente, a natureza tem as suas surpresas. E quando há mutações, como mostra, aliás, o caso do cancro, quando há mutações, elas podem ir para um sítio onde nós não gostávamos que fosse. O que é que nos deve manter alerta para que não sejamos alvos desses inimigos da ciência? Não no caso das vacinas em particular, mas no geral, qual é a receita que me passa para eu não ser alvo dos inimigos da ciência? A principal parte do método científico, acho que acaba por se resumir na palavra espírito científico, que é a crítica, a autocrítica. Não acreditar em tudo o que ouvimos. Então, com a internet, ouvimos ou lemos tudo. E mais alguma coisa. E, no entanto, como as coisas são contraditórias, a maior parte das coisas que lemos e ouvimos estão erradas, porque se dizem coisas diferentes sobre... nós podemos, através da metaciencia, ver quem é que está certo e quem é que está errado. A ciência, paradoxalmente, desenvolveu a tecnologia da World Wide Web que permite que cada um seja emissor. Então, uma pessoa pode pôr o que quiser. Pode pôr os disparates maiores, sei lá, que a Rainha da Inglaterra está grávida de um extraterrestre. E as pessoas acham muito engraçado. E partilham. Partilham, clicam logo que... grávida de um extraterrestre. Onde é que ele está? Escondido no sótão do extraterrestre nascido da Rainha. E, portanto, é engraçado, não é? E as pessoas são... E dá dinheiro a muita gente. Porque cada clique vai haver alguém que ganhe com isso. E, portanto, o que é preciso? Espírito crítico, não acreditar... digamos, em tudo o que ouvimos, ou antes perguntar, mas porquê? Mas quem é que disse? Mas por que disse? Terá não perder o porquê das crianças, não é? Exatamente, no fundo é dúvida permanente. Com certeza, há coisas extraordinárias na ciência. Às vezes nós ouvimos coisas que são impressionantes. Podemos amanhã descobrir vida fora da Terra. Neste momento só conhecer vida na Terra. Isso será uma notícia sensacional, vida fora da Terra. E terá o mesmo ADN ou não? A questão é que temos de saber como é que foi, como é que sabemos, etc. E temos de ter a mente aberta, a ciência exige abertura, mas não a mente demasiado aberta para que nos caiam os miolos. E, portanto, esse é o segredo, manter o espírito aberto, mas as ideias muito bem arrumadinhas lá dentro, para que possamos enfrentar a novidade. A ciência gosta da novidade, nós cientistas gostamos de fazer descobertas, mas não gostamos que nos comam as papas na cabeça. Por falar em notícias ou não notícias que se tornam virais e nos inimigos da ciência, as segundas de conversa passaram pelos Países Baixos e trouxemos-lhe um souvenir. As segundas de conversa viajaram até Leiden, nos Países Baixos, para visitar a exposição temporária do Rijksmuseum em Boa Rava. É aqui na exposição Basemet, Contagioso, que encontramos uma revisão histórica daquilo que aprendemos com esta pandemia e com outras doenças infecciosas no passado. Aqui são-nos mostradas algumas soluções que a ciência tem para oferecer, mas também reflexões acerca daquilo que nós, enquanto sociedade, teremos de enfrentar para fazer face a doenças semelhantes. Aqui encontramos respostas para a questão ciência para que te quero, ou até, por outras palavras, ciência como é que te quero. Vamos olhar em detalhe para uma parte que nos chamou a atenção, acerca dos desafios da informação no nosso tempo. Aqui é referido que os conteúdos sobre o surto de uma doença infecciosa se espalham depressa,
Assim acontece com as más notícias. Um grande fluxo de informação e de incerteza tem impacto na nossa percepção da doença e pode despertar pânico, rumores e medo. E as redes sociais, para lá de nos aproximarem em tempos de distanciamento, são também uma fonte de falsas notícias e desinformação. Em tempos de pandemia, temos sido bombardeados com informação vinda de todos os lados. É por isso importante que os governos reajam e assegurem que a comunicação de informação sobre saúde seja correta. Mas será mesmo esta uma missão para os governos? E que mais agentes da sociedade poderão desempenhar este papel? É uma reflexão que levamos para o terceiro episódio das Segundas de Conversa. Garantir uma correta comunicação de ciência, especialmente da saúde, será mesmo uma missão para os governos, professor? Sim, é serviço público. O sítio, digamos, preferencial para a comunicação de ciência é, naturalmente, a escola. Mas a escola só por si não chega. A escola é das maiores invenções da humanidade, é ela que nos prepara para a vida e tem funcionado em geral bem, mas com as dificuldades conhecidas. Mas, como é evidente, o mundo transforma-se muito rapidamente e a escola tem uma certa inércia. E é preciso, portanto, haver uma comunicação informal de ciência, que é feita pelos meios de comunicação, é feito pelos média tradicionais, pelos novos média, etc. E os governos têm um papel. Porquê? Porque, pelo menos nos sistemas democráticos, os governos têm a obrigação de nos representar. Nós temos o direito à verdade e nós devemos exigir dos governos a verdade, seja o que for que isso significa. Pelo menos devemos exigir que não nos enganem. E, portanto, os governos têm a obrigação de estar informados sobre a ciência, têm a obrigação de ter conselheiros de ciência. Os países mais desenvolvidos, os países democráticos mais desenvolvidos, e já agora a democracia, enfim, é em geral a chave também do desenvolvimento, esses países têm em geral meios de aconselhamento científico que permitem tomar as melhores decisões. É isso que nós também devíamos pensar em fazer em Portugal, porque em Portugal muitas vezes isto é feito, como se mostrou agora no caso da Covid, muitas vezes de uma forma precipitada e ad hoc. Nós devíamos ter meios permanentes para o Governo, o Parlamento, o próprio Presidente da República terem meios de aconselhamento científico que fossem permanentes e que pudessem, enfim, fazer uma ligação à comunidade científica e de modo a que houvesse, no fundo a palavra é essa, confiança. Que houvesse maior confiança na ciência. A ciência é fiável, a ciência não é dos cientistas, é de todos. A ciência é nossa e, portanto, devemos continuar a fazer com que a ciência seja cada vez mais, digamos, comum a todos. Na prática, o que é que distingue a ciência da pseudociência? É o método. A pseudociência, como o próprio nome indica, tenta fingir de ciência, mas não usa o método da ciência. Serve-se, macaqueia às vezes um método, sei lá, põe umas pessoas com uma bata branca, o que não garante nada que estejam a fazer coisas certas. Ou dizem, põe uns óculos de cientista, ou anuncia que é alguém da NASA, coisa assim. Por outras palavras, a ciência, apesar de tudo, apesar de enfim, ter os seus inimigos, tem algum prestígio. E a pseudociência vai buscar as chamadas medicinas alternativas, eu não percebo bem a alternativa, porque não há alternativa nenhuma, mas vão buscar, digamos, a palavra medicina. E a medicina não há outra, é baseada na ciência. E então o que é que fazem passar lá está o truque da bata branca, o truque de pôr alguém com óculos, assim. Vão buscar todos esses truques para fingir que se trata de ciência quando aquilo não é. Então há as mais variadas coisas que se anunciam e vendem, tudo isto se vende, desde a homeopatia, que é uma pessoa diluir, não sei o quê, sei lá, põe aqui qualquer coisa, sei lá, cocó da velha. Ou aí só tem água, pode pôr, mas eles põem tanta coisa e diluem tanta coisa, quer dizer, uma variedade de coisas, e diluem tanto que no fim, uma vez que o mundo é feito de átomos, não está lá nada. Não está lá nada. E, portanto, se for bem diluído, é que não está lá nada. E, portanto, as pessoas não estão a tomar nada e estão a pagar por nada que estão a tomar. E isso, às vezes, no caso da homeopatia, pode não fazer mal, mas há ervas que se tomam, há mesinhas, há até coisas que são mesmo acupunturas, que são mesmo prejudiciais. E se uma pessoa, por exemplo, tem um cancro, vai ter que o especialista nisso. Não se trata disso com um curador qualquer, que alguém que fez ali um curso de vão de escada, ou que um curso até pode estar regulamentado por um governo, mas não há ali nada de substantivo. E em Portugal há maus exemplos. Em Portugal nós temos regulamentos de pseudocientíficos
E cursos que são até diplomas que são passados por ciência, e é preciso muito cuidado porque há aí muito banha da cobra. Está cheio de vendedores da banha da cobra. Portanto, é preciso o tal espírito crítico permanente e na medicina eu percebo até as pessoas quando estão em uma aflição, há certas doenças... No caso de uma doença terminal, por exemplo? Uma doença terminal e as pessoas desesperadas vão em busca de qualquer coisa. É preciso, por vezes não, é preciso sempre muito cuidado. Mas porque isso que está a falar de outras terapias alternativas, complementares, como quisermos chamar, pode dar-se o caso de ser simplesmente em vão, de nada acontecer, mas pode mesmo ser prejudicial, é isso? Pode mesmo ser prejudicial. Aliás, o que existe em alguma dessas, algumas são mesmo prejudiciais diretamente, outras têm o chamado efeito placebo, que é um efeito natural que os cientistas, enfim, gostariam de compreender melhor, mas que diz que se alguém nos está a tratar, se alguém está a interessar por nós experimentamos, pelo simples facto de alguém estar concentrado em nós, experimentamos uma melhoria que é muito subjetiva e temporária, etc. E muitas dessas coisas têm efeito apenas de placebo. Mas, a certa altura, quando a pessoa perante esse efeito, o que é que faz? É preciso ter muito cuidado com isso. Então, no caso do cancro, abandona os tratamentos convencionais, abandona coisas como quimioterapia, como radioterapia, imunoterapia. Tudo isto está mais que comprovado que, enfim, é a melhor maneira de lutarmos contra esse poderoso inimigo. E quando a pessoa deixa de fazer os tratamentos convencionais confiando nesse efeito ilusório, temporário, enfim, está, de certeza, a apressar, digamos, está, no fundo, a entregar a vitória ao inimigo. E isto no cancro nós não devemos, enfim, entregar a vitória ao inimigo. O cancro hoje, deixa só dizer isto também, não sendo eu especialista nessa matéria, mas hoje, digamos, antes de curar, o importante é prevenir. Portanto, tudo depende do estilo de vida. Há algo que de facto pode correr mal, mas nós sabemos que correrá melhor se nós tomarmos, digamos, meios de vivermos uma vida adequada. Por exemplo, durante muito tempo a indústria do tabaco fez crer que aquilo não havia relação com o cancro do pulmão. Hoje está provado que há relação com o cancro do pulmão, só para dar o caso de um cancro, digamos, muito conhecido. Mas hoje em dia há digamos, meios muito poderosos, imunoterapias, etc. Acima de tudo, o melhor, pode acontecer um cancro, mas o melhor é tratá-lo o mais cedo possível e confiar nos médicos. É isso, por exemplo, que livra muita gente de... Hoje em dia há muitos tipos de cancro, mas são doenças tratáveis em muitos casos e infelizmente ainda morre muita gente de cancro, mas é algo sobre o qual sabemos muito, sabemos mais. E há até um grande investimento neste momento norte-americano. O Presidente dos Estados Unidos acaba de anunciar que se vai gastar 1,8 mil milhões de investimento e o objetivo é que cair para metade nos próximos 25 anos o número de mortes de cancro. É um objetivo que pode ser atingido se, naturalmente, confiarmos na ciência. Deixe-me repescar aqui mais uma passagem deste seu livro com David Marçal. Em Portugal, como no mundo, são visíveis casos de pseudociência que voltamos a denunciar neste livro. Os casos da homeopatia e das medicinas ditas alternativas não podem deixar de vir à baila por continuarem atuais entre nós. Porquê é que estes temas são merecedores de denúncia? Bem, este fenómeno não é apenas português, são fenómenos mundiais. São fenómenos, digamos, de irracionalidade. Eu não digo que muita gente faça isso por má fé, mas, enfim, as pessoas que não têm o antídoto quanto à irracionalidade gostam, enfim, nós até podemos considerar a irracionalidade um vírus que se propaga facilmente e a internet é muito propícia a fazer isto. Em Portugal, às vezes, enfim, tal como noutros países, eu não tenho ilusões que a irracionalidade será sempre também uma marca humana. Nós encontraremos sempre livros de astrologia ao lado de livros de astronomia. Nós encontraremos sempre, sei lá, coisas que são pura bruxaria, que tentam fazer passar, digamos, aquilo como medicina. Mas em Portugal custa-me, por exemplo, ver certos acontecimentos. Por exemplo, que nós acho que contamos nesse livro, que passou-se no Algarve, que era uma senhora que se anunciou como médica e disse isto, que poderiam fazer uma mamografia por satélite, era só estar a certa hora na janela e ia passar o satélite àquela hora e que só tinha que tirar o sutiã e olhar bem para o satélite. A senhora devia estar de binóculos para orientar bem, porque pelo telemóvel dizia para onde é que devia olhar. E o que é engraçado é que, não tem piada nenhuma, mas deriva apenas de ignorância, porque os raios-x, que o Sol emite e outras estrelas emitem,
não chegam cá em baixo. A atmosfera, ao fim de poucos metros, bloqueia o raio-x. Portanto, bastava saber um bocadinho de física, um bocadinho de cultura científica para perceber que ele estava a ser entrojado e estava a passar vergonhas, não é? Mostrar ali o peito ao sol, e não era só ao sol, estava a mostrar o peito. Pois, o que é que o Sol faz ou não, eu não sei, mas até por uma questão informativa, estão a dizer-me ao ouvido para deixar claro que a Liga Portuguesa contra o Cancro não faz este tipo de rastreio de cancro de mama. Tenho a certeza que não, não é? Tinha que deixar... Até porque não funciona. Não, porque e a Liga Portuguesa contra o Cancro faz só rastreios que funcionam. Que funcionam, mas sabe, professor, porque também há essa fraude, a Liga, por vezes, sofre essa fraude desses charlatões de que fala, que se fazem passar pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Sim, há pessoas que E a Liga Portuguesa contra o Cancro também não cobra dinheiro, assim, na rua, a não ser, não é cobrar, é o Peditório Nacional, e está tudo muito bem identificado, portanto, quando alguém se identificar como Liga Portuguesa contra o Cancro para que lhe pareça inimigos da ciência, por favor, desconfie. E este peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro decorre apenas uma vez por ano. O próximo será lá para novembro deste ano. Falámos há pouco dessa questão, não é? De pessoas que se fazem passar por médicos e de outras que são mesmo médicos. E lembra-me aqui deste livro, do professor Jorge Calado, deixe-me trazê-lo à conversa, que diz que em 2013 a grande surpresa fora, para si, a prevalência da fraude na investigação científica. A curiosidade foi substituída pela necessidade de produzir resultados. Acontece, neste caso era uma senhora que se fazia passar por médica, mas acontece às vezes serem mesmo estudos e comunicações de cientistas, sejam médicos ou não de cientistas. Sim. Porque hoje em dia há estudos para tudo, professor. E, portanto, a questão que também lhe coloco é como é que eu e as pessoas que nos estão a acompanhar lá em casa podem, no fundo, como é que distinguimos o trigo do joio? Chamei-lhe cientistas desmalhados. Há gente que até pode ter tido um curso de ciência, há gente que pode até ter tido uma prática de ciência, até ter tido um doutoramento. Isso não quer dizer que a pessoa não se venha a certa altura a enganar e, pior do que isso, enganar os outros. E nós temos alguns casos disso. Agora, a ciência, de algum modo, tem vamos chamar-se seguro de validade. E qual é o seguro de validade? É que o método é partilhado por uma comunidade científica. Eu estou aqui em Portugal, mas há físicos, falando da minha área, na China, com quem eu partilho, digamos, os resultados da minha ciência. E se eu não tiver razão, pode haver um físico chinês que diz que eu não tenho razão. É uma atividade global, é uma atividade exercida à escala planetária. Digamos, os cientistas não conhecemos vida noutros planetas, e muito menos vida inteligente, e, portanto, neste globo, a ciência une-nos. E esta comunidade que impede, pode alguém enganar alguém durante algum tempo, podem várias pessoas enganar alguém durante algum tempo, é muito pouco provável, eu diria mesmo virtualmente impossível, que toda a comunidade científica se engane. E, portanto, a comunidade científica é muito forte, porque tem medidas, sanções muito grandes para quem cometa erros deliberados. Porque enganar, toda a gente se engana. Eu próprio já publiquei um resultado, não estava certo, publiquei-me errado, emendei. É normal, errar é humano. Agora, errar muito é que é desumano. Errar muito, há um provérbio latino que diz que é diabólico. E, portanto, não é humano. E, portanto, o que é que a ciência faz? A ciência tem cláusulas muito estritas de exclusão se houver alguém que não siga as normas, digamos, da comunidade científica. É como um artista que vai num arame e cai, não há rede cá em baixo. E, portanto, ele pode dizer que foi cientista, é um ex-cientista, mas não pode dizer que ainda é. E, portanto, nisso a ciência é muito eficaz. Mais do que outras atividades humanas. Com certeza que há erros, porque a ciência é feita por humanos. Mas quando um cientista erra muito e deliberadamente, é a exclusão dele do jogo da ciência. Portanto, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, quer dizer... Há esperança na comunicação. Pelo contrário, não é apenas a ciência que nos salva, como é evidente, há outras dimensões humanas, há a ordem da política, por exemplo, mas sem ciência nós estamos perdidos. E, portanto, se nós não perdermos a ciência, nós, enfim, poderemos aspirar a ter, é isso que todos queremos, uma vida melhor. Nós queremos, o que é que nós queremos? Queremos, olha, por exemplo, aquilo que a ciência conseguiu, resistir melhor a doenças como o cancro, não a ter, evitá-la, mas se a tiver, fazer o mais possível para que ela não se torne uma doença mortal. E neste momento já não é aquele aspecto tenebroso que uma pessoa tinha, que tem um cancro,
até pronunciava a palavra há medo. Não. Hoje em dia, se uma pessoa é ao médico e a resposta do médico tem até dias, trata a doença pelo nome e vamos tratar disso. E, portanto, é isso que temos de fazer. As pessoas que nos estão a ouvir, se por acaso têm algum sintoma e os sintomas são diferentes conforme os tipos de cancro. O cancro é um conjunto de doenças, não é apenas uma, mas se tem naturalmente conhecimento dos sintomas, etc. Se tiver algum sintoma, vá falar imediatamente com o seu médico. Com o seu médico. Vá falar imediatamente. Falou de outras dimensões da vida humana, não posso deixar de lhe perguntar se a religião poderá ser também inimiga da ciência. Bem, se for uma religião fundamentalista, sim, uma religião que ignora a ciência. A ciência, na altura em que houve a chamada Revolução Científica, o tempo de Galileu, houve um episódio infeliz entre a Inquisição e o Galileu. Não foi bom para o Galileu, como é evidente, nem foi bom para a religião, para a Igreja. Mas nós temos de pensar que são dimensões, com certeza, do mesmo homem, mas de mesmo ser humano, mas de natureza diferente. Portanto, o que é preciso? É preciso, o ser humano é naturalmente religioso, é muito difícil deixar de ter essa marca, nunca vai deixar de ter essa marca, mas é preciso saber que essa dimensão possa coexistir em paz com outras, e isso é possível. Nós temos até muitos exemplos de cientistas que foram até consagrados, até padres, e o que não podemos é tomar os resultados da ciência como um dogma, algo da coisa. Até conto uma história muito breve, porque tem muito interessante, um físico, que era um padre belga, que é um dos autores da teoria do Big Bang. E o Papa, quando ouviu falar daquilo, aqui está um padre e cientista que conseguiu datar quando é que o mundo nasceu. E já está na Bíblia, a gente está lá. E disse, está a ver, provou-se que a Bíblia tinha razão. E foi com grande humildade, foi o próprio, mas ao mesmo tempo determinação, que o próprio, chama-se Georges Lemaitre, o padre belga, com outros colegas seus, foi ter ao Papa e digo, olha, não diga isso, não insista nisso. Porquê? Porque a ciência tem o seu domínio, de validade, e a ciência não diz nada sobre, digamos, as afirmações da fé. Portanto, da ciência não se pode tirar conclusões para os dogmas de nenhuma igreja. Professor, será que nós, o povo em geral, que não somos cientistas, não sabemos lidar com a espera pelas respostas da ciência, não sabemos lidar com os limites da ciência e é por isso que fechamos os olhos por vezes à ciência? Sim, de certo modo. A ciência teve tanto êxito, foi vítima do seu próprio êxito. Pensa-se que a ciência pode fazer milagres, sei lá, pode criar passos de ilusionismo. Temos aqui um problema do Covid, vamos fazer aqui um passo de mágica e desaparece o Covid. Ora bem, a ciência não funciona assim. A ciência é conhecimento acumulado e o caso da Covid mostrou que acumulámos conhecimento rapidamente durante 2 anos. E sempre em partilha, porque a ciência começa por ser comunicação entre os próprios cientistas, antes de ser de todos, é a comunidade científica que estabelece o que é a ciência. E às vezes há, aquilo que disse, uma certa impaciência. Até os cientistas, um diz uma coisa e outro diz outra. É normal, faz parte do processo, faz parte do diálogo científico, da discussão nasce a luz. Eles vão assentar, nunca se entendem, não é verdade. Os cientistas vão se entender, vai haver consenso. Sobre, por exemplo, o Covid, não há nenhuma dissensão na comunidade científica. Sobre alterações climáticas, não há uma dissensão na atividade científica. O que às vezes se cria são ilusões sobre existirem, digamos, grandes problemas. Basta aparecer um e contra muitos que diz que isto não é assim, há aqui um problema na ciência. Não, a ciência, digamos, demora o seu tempo, o método tem de ser exercido, mas é preciso também ter a paciência para esperar que a poeira assenta e se assentar a poeira, digamos, a comunidade científica chega a conclusões. Escusam de ser todos, mas porquê é que a ciência chega a conclusões? Por uma razão muito simples. Não é porque quer chegar a conclusões, é porque a ciência tem como juízo último a realidade, e a realidade é só uma e a realidade acaba por se impor. E, portanto, a ciência parte e acaba no respeito pela realidade da que nós somos parte. Portanto, nós somos a parte da natureza que faz perguntas à natureza e, de certo modo, o que a natureza faz é responder-nos. As respostas nunca são definitivas, mas isso também é o que torna a ciência e, em geral, a vida interessante. Podemos perseguir, podemos viver mais, vou ser otimista. Os cientistas são otimistas, podemos viver melhor. Professor Carlos Filhais, muito obrigado pela sua participação foi meu. nas segundas de conversa. Muito obrigado.
Vamos continuar neste terceiro episódio das Segundas de Conversa a conversar sobre a natureza, neste caso a natureza do corpo humano. O nosso próximo convidado é médico anestesista e intensivista no Hospital Pedro Hispano, participa em missões humanitárias desde 2019, integra o grupo de reflexão do futuro de Portugal, liderado pelo Presidente da República, escolheu ser intensivista porque se apaixonou pela medicina, pela ciência, pelas pessoas que o inspiram e pela magia de salvar vidas. Diz que tudo na vida se vence se formos com a razão da ciência e com a bondade do coração. Num tempo de desinformação, tem-se esforçado pela comunicação pela saúde, e aliás é isso que o traz cá hoje, por saber que é aí que se ganha a luta no coração das pessoas. Tornou-se mais conhecido dos portugueses durante os tempos de pandemia e afirma que a exposição mediática lhe trouxe mais coisas más do que boas. Ainda assim, aceitou o nosso convite para estar connosco esta noite. Gustavo Carona, bem-vindo às Segundas de Conversa. Obrigado. Boa noite. Obrigado por ter viajado do Porto. Nesta conversa, eu, como ia falar com um médico, armei-me em aluno de medicina, por estar a ler um livro de um médico, então o que é que eu fiz? Peguei neste é o seu último livro, é o seu último livro, e devorei-o, sublinhei-o, risquei-o, pus marcadores, como fazem os estudantes de medicina. Os estudantes, os são mais trapalhões, e assim mais com esferográficas, tudo da mesma cor. É o Diário de um Médico no Combate à Pandemia, a missão mais difícil da minha vida, da sua, de Gustavo Carona, nosso convidado. Um livro feito de medicina e humanismo, com um olhar atento a 360 graus da nossa sociedade e do mundo transformado em cada palavra. E é, portanto, à moda da medicina que lhe proponho que conversemos nesta noite. Vamos a isso. No fundo, olha, trouxe aqui algo, anotei, para mim foi como um manual, anotei e trouxe dúvidas. Antes de avançarmos, não posso deixar de lhe perguntar. Hoje no Instagram publicou que não sabia porque é que nós o convidámos, mas que se fez de parvo e aceitou. Isso. E depois li também, e aliás fala brevemente sobre isso neste livro, que chegou a negar um convite feito por um programa de televisão à séria, com apresentadores a sério, não é como eu, mas aceitou o nosso convite. E a minha primeira pergunta para si era, e pergunto isto apenas para estarmos na mesma página nesta conversa, porquê é que aceitou este convite da Liga Portuguesa contra o Cancro? Bom, boa noite, obrigado. Para já, porque tenho um respeito imenso pelo vosso trabalho, uma admiração profunda e jogamos na mesma equipa, não é? Acho que acima de tudo é isso. A razão pela qual eu disse isso com alguma ironia foi, não é, toda a qualidade daquilo que nós ouvimos nesta cadeira pelo professor Filhais e eu não me identifico pelo mesmo nível. Posso ter outras qualidades um bocadinho diferentes e se calhar a juventude ajuda para algum tipo de comunicação um bocadinho diferente, não é? Mas isto sim é ouvir falar sobre ciência e sei que também tiveram aqui o professor Sobrinho Simões há pouco tempo, que foi meu professor, e obviamente que isso são, não é, super cientistas e comunicadores e eu sinto-me muito pequenino. A questão é só essa. Vamos falar, para o deixar mais descansado, vamos falar mais especificamente da natureza do corpo humano. E se eu não souber, eu não tenho problema nenhum em assumir a ignorância, assim, em direto e ao vivo. O professor Sobrinho Simões, seu professor, fez isso num episódio. Sim, eu acho que é importantíssimo. Portanto, ponha-se à vontade. Sim. Vamos também aqui praticar a arte do não sei. Exatamente. Aprendi consigo. Obrigado. Aqui. Eu estudei isto muito bem. Eu queria... Este seu livro tem uma coisa, e por falar na arte do não sei, tem algo muito curioso, que foi escrito a 2 tempos. E já agora, para que se compreenda melhor. Este livro será escrito a 2 tempos. O primeiro tempo é a minha verdade no momento em que foi escrito e o segundo é uma verdade maior, porque o tempo vai nos ensinando. Esta sua verdade, que vai, posso dizer, nem diria corrigir, mas diria atualizar ao longo do livro, evolui para uma verdade maior por força da evolução da própria ciência e do conhecimento acumulado. Será que a sua voz foi também uma voz ao ritmo da própria ciência? Ao longo deste tempo de pandemia? Eu tentei que fosse e acho que é difícil não estar aqui a pegar quase na plenitude das afirmações do professor Filhais, porque assim, realmente eu não sou ninguém no mundo dos cuidados intensivos a não ser um intensivista, que obviamente tem a sua experiência, que obviamente está em contacto com a sua equipa de intensivistas, de uma forma mais alargada, se quisermos, no Grande Porto, contactos também fluíram com muita rapidez porque era urgente. Claramente que a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos ou de Medicina Intensiva, assim é que é, estava toda ela em sintonia sobre as questões major, não é? Sobre as questões mais importantes. Claramente que está em sintonia com a Sociedade Europeia de Medicina Intensiva e com as sociedades americanas e com todas as outras das áreas da medicina
que tem um percurso, não é, sólido e reconhecido no mundo. Portanto, um médico que eu considero minimamente útil para a opinião pública tem que ser de alguma forma o espelho, não é, deste tal acumular de saberes, deste tijolo sobre tijolo que vai sendo construído, e obviamente que aquilo que nós sabíamos em janeiro, fevereiro ou mesmo março de 2020, em que já tínhamos alguns doentes nas mãos, não tem nada a ver com aquilo que sabemos hoje e com aquilo que sabíamos passado um ano. Portanto, nós aprendemos muita coisa muito rápido, sabemos olhar para trás e ver que podemos ter feito coisas melhores. Há outras que nós ainda não sabemos absolutamente o certo e o errado, mas tipo a estrutura, que isto é uma doença que tinha a capacidade de pôr os hospitais sobre uma enormíssima pressão. Algo que é muito difícil de medir, que são os dilemas éticos, e que são... Eu acho graça ouvir o professor Filhais, não é, a falar sobre os movimentos anti-vacinas com um sorriso na cara, e eu acho delicioso ouvi-lo falar, e com o sorriso ainda mais, mas é que eu vejo as pessoas a morrer. E algumas delas, neste momento, e nos últimos meses, desde que nós temos, não é, uma vacina que não é 100%, mas que é claramente um game changer, e que estão a morrer por esta tal desinformação, por esta tal pseudociência, por este obscurantismo, bom, por todos os pedaços que contaminam a boa ciência. E custa-me um bocado rir-me destes fenómenos. Claro que quando eu ouço o Donald Trump a dizer que se trata com lixívia nas veias, acho que aquilo é tão absurdo que imagino que mesmo, não é, os mais extremistas dos partidos republicanos, e atenção, eu também não estou a fazer política, eu estou a criticar aquilo que intercepta a ciência. Mas acho que ninguém se acredita nisso, ou quase ninguém, embora pareça que houve alguns casos esporádicos de pessoas que tentaram pôr lixívia. Mas o que assusta nesta história, e o professor Filhais também tocou nestes pontos, é como é que uma pessoa, que ainda para mais é absolutamente ignorante no campo científico, consegue pôr em causa toda a Organização Mundial de Saúde, todo o FDA, não é? Que é o organismo que determina, e o CDC, que avalia as doenças, os riscos, a entrada de medicamentos, vacinas, tudo mais, com peritos que têm décadas e décadas de acumulação de conhecimento no seu país, no mundo inteiro, e há um tipo que consegue, não é, atirar para o ar algo que elimina, ou se quiser põe, não é, nivela a conversa por baixo. E é isso é que assusta. É quando nós pomos a ciência, ou a medicina em particular, que é o que eu posso falar, obviamente, a ser discutida como quem discute um penalti à segunda-feira à noite. Foi importante, porque isto precisava de ser trazido cá para fora. A parte triste desta história é que banalizou-se e que achou-se que qualquer pessoa podia ter uma opinião. E isto é muito importante definir o que é a liberdade de opinião na ciência, na minha opinião, obviamente. É discutir entre pares. E mais uma vez estou a repetir aquilo que o professor Filhais já disse. Eu não admito discussão com pessoas que não estão ao meu nível. Não é, és radical, tu não sei que és maluco, és um nazi. Não, eu sou super humilde, eu estou super disponível para aprender com pessoas que estão a ver doentes, que estão a ler os melhores artigos científicos das revistas mais conhecidas e que não estão a estudar no Facebook e na internet. Portanto, claro que o tempo e essa maturação, e mesmo a maturação emotiva, porque eu acho que este livro, como disse na apresentação, é uma mistura de ciência, de mundo, de sei lá de quê, mas tem certamente muitas emoções, é algo que, às vezes, com o tempo, sai melhor mastigado. Achei curioso, por causa dessa maturação, e identifiquei-me. Ao ler o seu livro, esta parte foi muito curiosa. Não estou aqui a sair a sua defesa, estou mesmo só a dizer o que é que me aconteceu. Okay. Porque a certa altura diz, ainda não são conhecidos casos de reinfecção. Certo. E eu pensei, eu já fui. Fui infectado pelo SARS-CoV-2 2 vezes em menos de 6 meses. Mas é engraçado que, lá estava, alvarenguice e muita pressa. Continuei a ler o livro e o próprio Gustavo, mais à frente, explicava. E é engraçado que só depois dessa sua publicação é que vem a Organização Mundial de Saúde dizer que sim, que foi identificado um caso de reinfecção. Mas para não parecer que estamos a centrar esta construção da ciência apenas nos seus posts ou apenas em coisas muito particulares, trouxe aqui um exemplo do primeiro comunicado da Direção-Geral da Saúde, de quando se começou a falar da pandemia, que dizia: os dados preliminares não revelam evidência de transmissão pessoa a pessoa. Interessante. O que é engraçado, que hoje, atualmente nós olhamos e é uma mentira, mas na altura era a verdade. Os dados preliminares não traziam essa evidência. Será que a população, como eu sou população, será que a população está preparada para ver a ciência a ser construída em tempo real e o impacto que tem, nomeadamente ao nível das restrições à nossa vida?
E eu acho que se for honesta, sim, não é? Se perceber os limites do saber e os limites, ou a ignorância boa, que é a ignorância que diz eu não sei, mas vou tentar descobrir, e não tenho problema nenhum em errar, não é? Erraram nesse momento, erraram quando disseram que as máscaras não eram úteis, e mudaram de opinião porque uma ciência em construção, atenção que essa afirmação, há coisas que na ciência são difíceis de provar, não é? Parece-nos extremamente óbvio que um vírus passa de uma pessoa para pessoa, mas no momento em que há 1.000, 2.000, 3.000 infectados, e a China teve uma atitude muito agressiva em relação aos lockdowns, o que inibiu depois também a compreensão naquele imediatismo e naquele fulgor de querer ter respostas à frente da ciência. E também foi dito ao longo destes 2 anos, a ciência precisa de tempo. A ciência feita no micro-ondas, instantânea, nunca é a melhor. E claramente que estavam enganados, souberam retratar-se e perante um evento novo, acho que é normal estar enganado. Portanto, não vejo aí nenhuma... Sim, apenas por uma questão informativa, a DGS, só para ficar tudo muito claro, a DGS aqui não dizia que não havia transmissão pessoa a pessoa, o que dizia que naquele momento não havia essa evidência, exatamente. Mas não dizia que não havia. No fundo, deixa a possibilidade de haver. Pois, eu confesso que isso já foi há tanto tempo, não é? Já foi noutra vida. 14 de janeiro de 2020. Mas parece que foi noutra vida. Para dar um exemplo de como assistimos à ciência em construção. Será que, por vezes, nesta nossa ânsia de querer saber e de querer respostas, de querer caminhos certos, preferimos que nos digam qualquer coisa do que nos digam não sei? Eu acho que a maior parte das pessoas, sim. Acho que também parece ser um clichê, um chavão muito fácil de utilizar, que as pessoas inteligentes têm muitas dúvidas e as pessoas estúpidas têm muitas certezas. E é nessa medida que uma pessoa altamente competente dizer eu não tenho a situação sob controle, eu não tenho as respostas para tudo aquilo que gostaria de ter, é visto por muita gente, e lá está, nestas avaliações instantâneas da opinião pública, do mediatismo, da comunicação social, com ou sem redes sociais à mistura, não é? Há logo ali um estrangular de muitas opiniões agarradas ao momento e que se calhar passado uma semana já ninguém quer saber do que é que são. Mas é preciso ter muita coragem para assumir que não se sabe certas partes, não é, da compreensão do puzzle, quando se calhar já era suposto que se soubesse. Por falar sobre o que se sabe, normalmente o que queremos... Mas por isso é que eu sou médico e não sou político, não é? Porque consigo ser mais honesto nestas coisas. Refere aqui neste seu livro que a ciência será sempre o mais perto da verdade que vamos estar. E isto, no fundo, parafraseia aquilo que o professor Carlos Filhais também disse há pouco. Sem dúvida. Gustavo Carona disse aqui, eu não quero um otimismo cego, espero que digam a verdade, a comunicação é fundamental, de nada nos serve se não for a verdade. Vivemos uma pandemia de mentiras, mentiras organizadas, cozinhadas e embrulhadas, e também ocultações como estratégia política. Falou de política. Temos de condenar politicamente e criminalmente os que nos mentem, e se não for pedir demais, que nos digam a verdade. No que toca a estes assuntos de saúde pública e na sua comunicação à população, a quem é que compete zelar pela verdade? Bom, o compromisso de um médico é com o seu código de ética, o juramento de Hipócrates, com os doentes em qualquer parte do planeta. A comunicação também é um ato médico. A dimensão da importância que a pandemia trouxe à comunicação médica foi algo absolutamente inédito. Também já foi aqui dito, não é? A última pandemia foi há mais de 100 anos, a gripe espanhola, e não tínhamos, não é, a capacidade do mundo interagir com este dinamismo que a globalização nos trouxe há relativamente pouco tempo. Portanto, nós estamos pela primeira vez a ver um fenómeno planetário, com ajustes planetários, com compreensões planetárias. Aquilo que, e o Bernardo falou aí da política, o que mais me assustou, porque eu obviamente que tenho um pensamento político, mas é quando a política entra na ciência. Porque é inevitável que não o faça, não é? A política, no limite, é a busca pela felicidade humana em comum e obviamente, que usa a ciência como um instrumento para tentar, não é, orquestrar as suas estratégias. Agora, acho que a maior parte das pessoas ligadas à ciência não estavam à espera que a ciência fosse tão politizada. E rapidamente se tornou difícil para algumas pessoas, e mais uma vez eu não estou a fazer política, do Ministério XYZ, ou o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, dizer certas coisas. Porque eles não estão só a pensar em quantas pessoas é que estão a morrer. Eles estão a pensar no emprego, estão a pensar nisto e naquilo, estão a pensar... Em várias dimensões. Não há situações e acredito profundamente que estão a tentar fazer o melhor pelo país. Agora, eu sou obrigado a dizer, enquanto médico,
não vamos ter camas de cuidados intensivos daqui a 1 ou 2 semanas. Foi nesse momento em que eu recusei ir ao programa. Não foi porque o vosso ou o deles seja mais ou menos importante, foi porque o meu trabalho enquanto médico na altura não estava passível de ser substituído por 24 horas que fosse no meio da Lisboa. Portanto, era nessa medida que às vezes, não é, foi floreada aquela história do Natal, não é? Acho que o Natal 2020 para mim é a página mais negra da nossa pandemia, que de uma forma geral eu até acho que é sempre difícil criticar. Eu só critico se achasse que se estivesse lá e pudesse fazer melhor, portanto eu sou muito parco nas críticas. Agora, aquele Natal foi um desastre. Foi omisso em termos de estratégia. O próprio Presidente da República, porque eu tenho grande admiração, disse que ia jantar, eu aí escrevi na brincadeira, com uma equipa de futebol americano, não é? Assim, tenho uma pequena família que são para 30 e tal pessoas, e quando nós estávamos a tentar dizer, por favor, não se juntem, porque isto é matemática. Se houver um grupo de 4, um grupo de 8, um grupo de 16, a probabilidade do vírus dispersar, não é exponencial, e como tal, aí a política acho que enganou os portugueses, mas compreendo, não é, a dificuldade de gerir o Natal, a importância que o Natal tem em termos económicos, em termos até de coisas que não são tangíveis, como a alegria das pessoas, e eu sou muito sensível a esses argumentos. Saúde mental, não é? É preciso estar vivo para ter saúde mental, mas a saúde mental, a nossa alegria, a nossa boa disposição, a nossa convivência é tão ou mais importante do que ter o coração a bater. Por falar em coisas falou de coisas que podem enganar os portugueses, leigo. Parece-me também perigoso a pseudociência que tem sido feita nas redes sociais e nos média por trituradores de números que os mastigam ao seu sabor. A ciência faz-se de uma forma colegial e nunca por um único indivíduo sem contraditório. Vivemos num tempo em que somos todos cientistas. Não, eu acho que há sempre o lado apelativo. Sabemos que as mentiras vendem mais nas redes sociais, sabemos que a polémica vende mais, sabemos que se houver 60 mil médicos em Portugal, penso que o número será mais ou menos esse, 50 mil, 60 mil, e houver 2 ou 3 que são contra, vai ser esses que lhes vai ser dado o microfone, que é para ouvir o tal contraditório, não é? E tentar equilibrar, eu às vezes também brincava, dizia que contraditório que as pessoas querem é pôr a doutora Graça Freitas a discutir cara a cara com aquela senhora do megafone, que foi insultar o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. É esse o debate que nós queremos? Não, as instituições. E eu não queria estar aqui a invadir outros espaços da opinião, mas uma pergunta que fez há um bocado ao professor Fiolhais, o que é que nós devemos dizer às pessoas? E eu acho que a mensagem mais importante é acreditem nas instituições, principalmente em democracia. Nós agora estamos a ver um exemplo péssimo, não é, de instituições que parecem mentir deliberadamente às pessoas, mas de uma forma geral, a DGS teve e terá pessoas competentes nas diferentes áreas, que vai desde a saúde pública até a investigação básica, à compreensão da imunologia das vacinas e até aos cuidados intensivos, onde no limite não é, se tomam decisões muito difíceis. Portanto, há de haver pessoas mais competentes do que estas, se calhar, não é? Mas mais uma vez, isto é uma orquestração europeia, ocidental, não pode ser posta em causa por 2 ou 3 pessoas que vão em horário nobre, não é? Repetir mentiras e pessoas francamente, intelectualmente desonestas, que têm agendas esquisitas, às vezes é só o seu ego e a sua popularidade, e acho que a mim acusaram-me de tudo por dizer coisas tão duras como acho que estas pessoas deveriam ser chamadas à justiça por algumas opiniões. Não acho que a liberdade de expressão dê o direito de propagar informações que levam declaradamente pessoas à morte. Acho que isto é uma forma indireta, não é, de fazer mal às pessoas e que deveria ter um contorno na lei, mas eu, como não percebo nada de leis, chego só ao confronto moral da questão. Porque a desinformação pode matar. Então, em Portugal, estes números já têm quase um ano, mas números da Comissão Europeia que diziam que entre 14 e 17 mil pessoas foram salvas pelas vacinas de Covid-19. Portanto, estas pessoas estariam mortas se estivessem a ouvir este lado da pseudociência, da contra-informação. Quem é que seria responsável por estas mortes? Claro que eles vão dizer que estes números são mentira e que são mastigados e que estão todos a mentir desde o princípio, e aí é que é impossível, na minha opinião, desacreditar as instituições sem entrar rapidamente numa teoria da conspiração. Eu acho que não há ali nada no meio, não há nenhuma cabeça bem pensante que diga porque é que todos os médicos, todos os cientistas do mundo decidiram, não é dizer que esta era uma doença que realmente nós devemos prestar particular atenção e que é muito mais grave que a gripe, e por mais que nós estejamos a prejudicar, nomeadamente doenças oncológicas, pelo imediatismo,
E eu acho que esta questão é importante, se calhar até no espaço em que estamos, não há mortes mais importantes do que outras, não há vidas mais importantes do que outras, nem sequer em termos planetários. Agora, o dilema é ético. Se eu tenho, a doença Covid mata-me no momento. O que é que eu faço àquela pessoa que está em frente e que tem um pai, uma mãe, ou até, eu vi pessoas com 30 anos, com doença grave, 20 e tal, e que tiveram nos cuidados intensivos, entubados e ventilados. Claro que não era sobre estes que pesavam as decisões difíceis, é ali depois nos 65, 70, com comorbilidades, em que as decisões já podem ser mais cinzentas. Mas o que é que nós dizemos a estas pessoas no imediato e quem é que nós conseguimos ser emocionalmente depois de deixarmos morrer estas pessoas porque não quiseram fechar os restaurantes? E eu tenho amigos na restauração e que sofreram imenso com a pandemia. Mas a pergunta é ética. É quem é que nós seríamos se nós permitíssemos isto? E por isso é que a avaliação dos números estritos nunca responderá a todas as perguntas. E se calhar nós prejudicamos, sem dúvida, doenças crónicas, diabetes, hipertensão, rastreio de doenças oncológicas, que obviamente é fulcral, não é, para que salve vidas na nossa medicina de primeiro mundo, mas nós não conseguimos dar a volta ao imediatismo da medicina, não é? Que seria muito difícil deixar as pessoas à porta do hospital a morrer. Há pouco falámos com Carlos Filhais sobre a ciência ser fundamental para a democracia, mas será a ciência democrática? Eu acho que sim. A sensação que eu tenho é que, lá está, do meu conhecimento, onde eu me sinto orgulhosamente um peão, posso na comunicação ter tido, não é, um bocadinho mais de espaço, mas enquanto médico sinto-me claramente um peão que faz parte de uma equipa, que tem um chefe, que tem um diretor do hospital, isto em termos organizativos do hospital, em termos técnicos, não é? Temos uma sociedade que, em termos científicos, que faz a sua reflexão a nível nacional, que está obviamente a par do pensamento europeu. Portanto, são sempre quadros que se vão... Para já são quadros de pessoas que são eleitas pelos seus pares, respeitadas, com provas dadas da sua seriedade e da sua competência. Portanto, não será, se calhar, não é um paralelismo com uma eleição de um país, não será tout court verdade, mas eu penso que há uma meritocracia e há uma declarada missão conjunta e honesta em prol do bem dos doentes, porque não nos esquecemos disso. Aceita um chá para falarmos sobre negacionismo numa ciência democrática? Aceito, eu já tentei ir ao copo, mas estava vazio. Negacionismo, vamos embora, vou ganhar mais inimigos. Ser negacionista é, por definição, e nós gostamos de definições em ciência, negar um facto, ou seja, é querer ir contra uma parede e, como tal, ninguém se intitula negacionista. Mas muitos aparecem como nobres e valentes relativistas, o que é mais grave, porque soa mais credível. Parece-lhe que, claro que ninguém se intitula negacionista, mas olhando para uma persona negacionista, parece-lhe que é por ignorância, por procura de consolo, daquele que falámos há bocado, de ter alguma resposta ou por interesses? É sem dúvida uma mistura de muita coisa. E algumas coisas foram bem aqui dissecadas, acredito que até que o professor Filhais tem este raciocínio mais estruturado que o meu. Há pessoas que são literalmente paranoicas, e que sempre foram, não é? Que vivem numa guerra fria para toda a vida, que nascem, vivem e vão morrer numa guerra fria. Acredito que há pessoas que caem na tentação de querer ouvir, e voltamos à questão economia versus vidas. As pessoas que têm mais tentação a acreditar nesta narrativa paranoide são as pessoas a quem lhes interessa. Eu acho que também, perdoem-me a falta de modéstia, mas acho que digo uma frase que é interessante, que é quando a verdade não nos convém, não é? Agarramos-nos à mentira. Porque se nos desagrada aquilo que a verdade nos diz, que é, olha, vais ficar sem emprego, os teus filhos vão passar um bocadinho de fome, é normal que nós nos tentemos agarrar a uma realidade paralela. E a crença na religião, na minha opinião, é muito esta necessidade do ser humano de tentar agarrar-se a uma coisa que o proteja, que o conforte. E, nessa medida, depois há pessoas que ganham dinheiro com estas teorias, não é? Acusa-se muitos médicos de estarem ligados à Big Pharma e tal, e eu pessoalmente nunca recebi praticamente nenhum benefício da minha comunicação, nunca recebi, mesmo ligado à medicina, quase nunca, mas estas coisas são transparentes. O que não é transparente
são estas idiotices da homeopatia e que já há homeopatia para tirar o efeito das vacinas. Portanto, eu conheço pessoas, atenção, há uma amiga da minha mãe que está a tentar fazer isto. Portanto, não é assim uma realidade tão extraterrestre como o extraterrestre que vinha na barriga da Rainha de Inglaterra. São pessoas ao nosso lado, que acreditam mesmo nisto. Portanto, e que estão estes indivíduos que estão a propagar estas teorias. Claro que se calhar se compram um Porsche ao final do mês, dá-lhes jeito de propagar uma mentira. E depois acho que há aqui muita questão do ego. É a minha avaliação. No caso dos médicos, acho que houve muitos médicos que ficaram feridos por não serem importantes neste percurso. Portanto, a forma de se sentirem importantes era ir contra a corrente, num discurso que é chutado para canto por todas as pessoas credíveis, mas pela opinião pública em que, lá está, já foi dito, este também é médico, vamos ouvir os dois lados. É assim, quando uma pessoa é violada, nós não queremos ouvir os dois lados. Quando há um saber científico provado e comprovado por todas as pessoas que dedicaram décadas da sua vida à ciência, que nos diz a vacina salva vidas... Décadas? Não, nem sequer exatamente. Começou ontem, nem há 40 anos. Não, mas o mRNA, e também já foi dito, não é? Uma tecnologia que tem o RNA mensageiro, peço desculpa, que tem um potencial enormíssimo e que se calhar catalisado pela necessidade de criar muitas vacinas para a pandemia, vai nos dar outras respostas. Mas o que eu quero dizer é que quem estuda vacinas, quem estuda doentes, que já vêm de décadas, são as pessoas mais competentes do planeta para o fazer e que, por sua vez, já montam o tal conhecimento acumulado em cima das gerações anteriores que eram consideradas a comunidade científica vigente. Portanto, só acreditando numa teoria paranoide é que nós achamos que todo o mundo reuniu-se numa reunião Zoom para orquestrar um plano diabólico e lançar para aí um vírus para condicionar a vida das pessoas. Nesta pandemia lidámos com muitos números e diz aqui, às tantas, que bastava ler uns números da DGS, que parecia que ficávamos especialistas em números. Também falou da amiga da sua mãe, também tive pessoas ao meu lado e foi também uma dificuldade minha, não é? Perante tantos gráficos e números e percentagens e aumentos e picos, e vai haver pico, mas claro que para descer se está a subir, depois se vai descer tem de haver um pico, mas às tantas falava-se que não havia pico, que era planalto. Parece-me que se para um especialista é um grande desafio, o Gustavo Carona diz isso aqui no livro, que para si também é um desafio, como é que se pode educar a comunidade não especialista, lá está, como eu, para ler e interpretar melhor os dados? Bom, extremamente difícil. Eu acho que realmente a falácia da autoridade é muito perigosa. Quais são as pessoas que nós devemos ouvir? E até porque a televisão, não é? É uma máquina que precisa de dizer muita coisa em pouco tempo. Os jornais, as pessoas já não se dedicam tanto tempo a ler um texto que tenha uma página e meia do Word, já não chega à população toda. E se calhar aí entrava numa questão que para mim, não é que eu tenha reflexões sobre a comunicação, ou por outra, tenho reflexões, não tenho respostas qualificadas, como algumas pessoas que estudaram para a matéria. Mas aquilo que falha, na minha opinião, é, se nós chegarmos a uma igreja, ou a uma mesquita, ou a uma sinagoga, e o responsável, não é, pela dita religião, perguntar quem é que aqui acredita no nosso Deus, todas as pessoas vão levantar o braço. Então vai-se achar que 100% das pessoas acreditam naquele Deus. Ou seja, o que a ciência está a fazer, e acredito que este programa em parte possa pecar também por isso, é pregar aos peregrinos, é dizer aquilo que as pessoas que já estão mais suscetíveis para o receber, e o mesmo acontece do lado da contra-informação, a tal teoria das trincheiras, não é? As pessoas a partir do momento em que se entrincheiram numa opinião, depois o resto do mundo já é claramente índios contra cowboys e já não ouvem nada. O que é difícil para mim na comunicação não é chegar a pessoas que estão a ver a SIC Notícias. Porque essas pessoas, à partida, já estão relativamente bem informadas e estão suscetíveis à boa informação. O problema é chegar às gerações dos Instagrams, dos TikToks, o problema é chegar aos senhores que estão a ver futebol e a ver cervejas e bagaços nos cafés, o problema é chegar aos cabeleireiros, e eu não estou com isto a ser classista, só estou a dizer é que a comunicação implica chegar a 10 milhões de pessoas. Aquela pessoa que está em paranoia e não sai de casa, e que se calhar é preciso dizer, olha, saia de casa, porque, claro que isto não é para dar importância, mas se sair, faça-o em segurança, use máscara, tralalá. E depois há aquele que diz, isto não é nada, isto já passou.
Estão todos a mentir. Lá está. Respostas simples para problemas complexos normalmente estão absolutamente do lado contrário da história. Portanto, nós temos que saber para falar para todas estas pessoas. Eu acho que esse é que é o grande desafio, é a pluralidade da necessidade da comunicação. E o grande desafio é chegar às pessoas que não estão à partida suscetíveis para... Mas a sua pergunta em relação aos dados, eu volto à questão das instituições. Aquilo que me fez mais confusão, e presto aqui a homenagem à doutora Graça Freitas e também à doutora Marta Temido, não por questões políticas, mas pela forma como elas deram a cara e foram bombardeadas por imbecis de toda a ordem, de todos os lados, e aquilo que me faz confusão é a facilidade com que as instituições põem em causa, não é? Porque eu gosto de dar exemplos para que as pessoas percebam. Assim, nós vamos discutir com o piloto como é que se guia um avião, como é que se pilota um avião, desculpem, e vamos discutir com o piloto em plena tempestade. É isso que vocês querem? Mas porque é isso que as pessoas estão a fazer? É isso que as pessoas fizeram durante 2 anos? É achar que há comentadores políticos, e eu não vou dizer nomes, porque uns são mais sensatos do que outros, que conseguem, não é, deitar cá para fora. Houve uma vez um muito conhecido do Jornal Público que disse que, não quero ser negacionista, mas também não quero ser um aceitacionista acéfalo. E eu não consegui resistir e com toda a humildade e respeito e disse, mas o que é isto, ser um aceitacionista acéfalo? É acreditar na DGS? É acreditar na Agência Europeia do Medicamento? É acreditar no CDC, no FDA dos Estados Unidos? Sou um aceitacionista acéfalo, porque acredito plenamente na competência e na seriedade destas pessoas. Portanto, no limite, sobre os números que nós não conseguimos interpretar, acho que temos que ouvir as pessoas que estão qualificadas. Há milhões de pessoas a quem a ciência não chega e que morrem infinitamente mais do que nós, que nascemos num mundo cheio de conhecimentos que salvam vidas. Não os neguem. Numa noite em que procuramos respostas para a questão ciência para que te quero, é para isto que queremos a ciência? Para salvar vidas? Eu gostava que fosse. E entramos na parte que mais me toca ao coração. Eu acho que o Bernardo foi simpático, que não me confrontou com algumas opiniões iniciais no meu livro, em que eu me indignava bastante pelo mundo ter parado por causa da Covid-19. Era para termos um serão agradável. Exatamente. Mas fez-me confusão que uma doença dos ricos parasse todo o mundo. Claro que os ricos é que mandam, é que tomam decisões, portanto, assim foi. E eu não, também, a certa altura, deu-me uma dose de pragmatismo, que é, não é momento para lutar contra a hipocrisia. Não conseguimos ter estas duas batalhas. As pessoas estão centradas em si, estão com medo. Não vai ser agora que vão pensar nos pobrezinhos em África. Agora, se nós virmos, por exemplo, mortes Covid, e acabo ainda há pouco por tentar explicar que a compreensão do desafio não se reduz aos números de vivos e mortos, mas morreram cerca de 6 milhões de pessoas, sendo que saiu há 2 ou 3 semanas um artigo na Lancet, que é uma revista muito conceituada, que diz que provavelmente os números oficiais serão 18 milhões de pessoas, e ainda são estimativas. Por exemplo, a Índia, há quem diga que possam ser 10 vezes mais. Bom, 6, 18, números impressionantes de milhões de pessoas, não é num universo de 8 mil milhões. Todos os anos morrem 9 milhões de crianças abaixo de 5 anos. Todos os anos, portanto, não é assim um acontecimento. E nós sabemos que os mortos por Covid, embora também já o disse, existe a todas as idades, mas claramente que há aqui uma diferenciação etária, e ainda bem que assim o é, não é? Porque dói-nos muito mais ver crianças a morrer do que pessoas que já estariam perto do seu fim de vida, embora não é, queiramos sempre tratar toda a gente. Mas morrem 9 milhões de crianças abaixo de 5 anos. A grande maior parte destas crianças estão na África subsaariana. A grande parte destas crianças são doenças infectocontagiosas tratáveis, nomeadamente malária, gastroenterites, infecções respiratórias, muitas vezes consequências também do HIV e tuberculose, dependendo dos países, e a grande maioria destas 9 milhões de crianças abaixo de 5 anos morre por doenças associadas à desnutrição. Eles morrem à fome. Portanto, todos os anos nós estamos a ver catástrofes, e eu peguei neste número, podia pegar em muitos outros, morrem 800 mulheres por dia no momento de dar à luz. Coisa que na nossa medicina é uma raridade, felizmente. Estamos numa área extremamente segura. Portanto, a nossa confrontação sobre até onde é que a ciência deve ir e falou-se aqui da importância também da vacinação, não Covid-19, da vacinação per se. Foram interrompidas campanhas de vacinação porque as grandes organizações bloquearam os voos e as pessoas e mesmo as populações nos próprios países. Vocês não pensem que
se existe negacionismo em sítio onde as pessoas têm escolaridade obrigatória, vocês não queiram saber o que são as crenças metafísicas em África. Eu já testemunhei, a 200 quilómetros do sítio onde eu estava, na República Democrática do Congo, um hospital de cólera, de ébola, não é? Tem aqui outro exemplo também sobre a cólera. Exato, outro exemplo que eu tenho sobre a cólera, que também vivi em Moçambique ao longe, em que invadiram um hospital dos Médicos Sem Fronteiras com doentes de cólera lá dentro, mataram profissionais de saúde, trouxeram o vírus cá para fora para a comunidade. Porquê? Tudo isto porque se criam crenças, não é? De que estão ali para matar as pessoas e para não sei o quê. Pronto, eles têm mais imaginação, eu gosto disso. É mais criativo. Mas isto para dizer que é triste nós vermos que temos a ciência às nossas mãos, foi-nos oferecida a vacina, foi-nos oferecido os cuidados de enfermagem para nos espetarem a seringa no braço, o médico que lá está a ver se as pessoas não têm um piripaque qualquer, e há pessoas que não têm acesso a rigorosamente nada, que adoravam ter cuidados de saúde grátis e não têm, e morrem em números astronómicos todos os anos. E nós, não é, temos este costume de ricos de recusar estas mordomias, e isto, para quem já esteve, não é, nos dois lados, cria assim algum impacto emocional. Tal como as segundas de conversa, o livro também está a chegar ao fim. Comecei... Não levou a mal que eu tivesse atravessado o seu livro. Não, ele é público, não é? Não, mas também não podia ler todo, não é? Senão as pessoas... Toda capaz de ser muito. Tal como as segundas de conversa, dizia, o livro também está a chegar ao fim. Comecei da mesma forma que olho para a vida ou para uma viagem, sem saber para onde vou, nem onde vou acabar. Posso perguntar-lhe onde é que está hoje? Olha, já estou num sítio que eu nunca tinha vindo, que é o Jardim Botânico de Coimbra, e agradeço ao Jardim Botânico, à Liga Portuguesa contra o Cancro. A minha ignorância é tão vasta que consegue surpreender-me e realmente estou feliz por estar a conhecer isto hoje. Eu estou com muita vontade de ser fiel ao primeiro dia. Por acaso, um bocado o Bernardo enganou-se, disse 2019, foi 2009 a minha primeira missão. Portanto, há 12 anos que eu me lembro de um miudinho, na altura, já médico, com 3 ou 4 anos de experiência, achava que sabia imenso, e sabia, se calhar sabia mais que o que sei hoje, em termos técnicos, depois em termos, não é, de maturação de conhecimentos, fui acumulando outra experiência. Mas eu tinha tanta vontade de exercer medicina onde ela é mais necessária, e aquilo fez-me sentir tão bem, sentir que este é o sítio mais bonito do mundo, é o sítio mais triste. E por isso, e nós vemos isso agora na Ucrânia, os sítios mais tristes são também os sítios mais bonitos do mundo, porque nós vemos, não é, o brotar das pessoas que são verdadeiramente e genuinamente boas e que querem ajudar os outros. Eu já tive esse privilégio de ver pessoas magníficas e de estar num lado muito, muito bonito da história. Tenho saudades, gostava de continuar, é uma luta que nunca será com um fim nem com uma meta, que é um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais global, mas acredito plenamente que estamos a caminhar nesse sentido, e eu também sou um otimista, embora não seja um cientista como a professor Filhais, mas também sou um otimista, e acho que os dados mostram-nos isso, que embora exista muita coisa que tem que ser melhorada, mas ainda assim o mundo tem vindo a melhorar. Última passagem, para fecharmos este episódio das segundas de conversa. A minha exposição pública fez-me muito mais mal do que bem, e uma vez mais obrigado por aceitar o nosso convite. É muito estranho ver pessoas a perderem muito do seu tempo a criticarem-me, a insultarem-me, a inventarem coisas sobre mim, a confabularem acusações e teorias paranoides sobre quem eu sou ou as minhas motivações. É estranho o simples facto de sentir que as pessoas têm uma opinião sobre mim quando não sabem rigorosamente nada da minha vida, nem sobre o que me move. Gustavo Carona, para fechar, o que é que o move? Ser genuíno, ser guiado pelas inspirações certas, pela verdade da ciência, pela bondade do coração e acima de tudo, não é, construir uma imagem em que eu olho para o espelho e gosto daquilo que eu estou a ver, não em termos de forma, que isso já tive melhor, mas em termos da pessoa. E acho que não é nós gostarmos de nós próprios e nós sentirmos que estamos a fazer alguma coisa bonita, acho que é a forma mais fácil de ser feliz, e todos queremos isso, não é? Não houve questões de casa? Imagino que seja porque tivemos uma conversa muito completa, graças ao seu contributo e do professor Carlos Filhais. Há sim muitos agradecimentos por termos escolhido o tema para este serão das segundas de conversa. Muito obrigado, Gustavo Carona. Eu que agradeço. Obrigado. O próximo episódio das segundas de conversa será no dia 25 de abril, às 21 horas, e não nos enganámos na data, deve estar a pensar, então marcaram para o feriado, marcámos de propósito para o feriado de 25 de abril, porque estamos a organizar, em segredo consigo, um golpe contra o cancro do pulmão.
será nosso convidado o Dr. Duro da Costa, que nos dará uma visão a 360 graus do cancro do pulmão. Não só da doença, propriamente dita, mas do seu impacto nas mais variadas áreas da nossa vida e sem prescindir de uma revisão histórica. O Dr. Duro da Costa já participou nas segundas de conversa, no anterior formato, e por isso acho que estou em condições de lhe dizer que vai ser um serão imperdível no dia 25 de abril, às 21 horas, aqui no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro. Saiba que este episódio, assim como o segundo com Carla Oliveira, sobre genética humana, o primeiro episódio com o professor Manuel Sobrinho Simões, em que tentámos responder à questão cancro, uma história natural. Todos estes episódios estão disponíveis nesta página onde nos está a seguir. E se tiver dúvidas, sugestões, críticas, reclamações, não deixe de entrar em contacto connosco. Visite o nosso site, ligacontracancro.pt/2 de conversa e escreva-nos. Gostamos sempre de ouvir a sua opinião e aquilo que tem para nos contar através do e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. Antes de fecharmos, um agradecimento aos nossos apoios, a Sanofi, nosso parceiro principal, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, que nos acolhe, a Episódio e Eventos, que nos proporcionou esta sala de estar tão agradável, o Rijksmuseum Boa Rava, que nos enviou aquele souvenir para a discussão, Rosalind Silva, por me ter camuflado tão bem, junto destas plantas, também elas de São Tomé e Príncipe, e ao Hotel Dom Luís, que também apoiou este acolhimento. Obrigado à equipa da Liga Portuguesa contra o Cancro e todos aqueles que estão aqui, que não estão a ser vistos, mas que estão a levar esta emissão cheia de física e outras ciências até si. E obrigado também à Liga Portuguesa contra o Cancro pelo convite para apresentar esta sessão. Não se esqueça que temos encontro marcado dia 25 de abril, às 21 horas, sobre cancro do pulmão. Será nosso convidado, Duro da Costa. Contamos consigo. Até lá. Podcast.